tiverem dúvidas, coloquem. Isto será uma conversa, será uma exposição. Eu também quero ajudar-vos da melhor maneira com as dúvidas que vocês possam ter. Relativamente ao Covid, bom, o Covid já está nas nossas vidas há cerca de 3 meses, ou 3 meses e qualquer coisa, e efetivamente desde o início que temos vindo a sentir algumas dificuldades no campo logístico. Muito antes de chegar a Portugal, nomeadamente com a China, porque a China nós dependemos imenso a nível de importações desta região e efetivamente desde janeiro que temos visto alguma dificuldade, nomeadamente em trazer mercadoria para cá. E, consequentemente, chegar a Portugal, efetivamente, essa realidade e esse entrave acabou por ser muito mais persistente e pronto, e está presente na nossa vida. Atualmente, as consequências que eu identifiquei que já estão a acontecer e que vão permanecer durante algum tempo é efetivamente o controle alfandegário. Agora, ontem nós abrimos as fronteiras com a Espanha, mas entretanto isto tem vindo a ser um processo. Esse controle vai continuar, seja para passageiros, seja também para mercadorias, porque para movimentar mercadorias, nomeadamente em termos rodoviários, há sempre alguém a conduzir, neste caso o caminhão. Ainda não demos um passo na automatização de caminhões, neste caso, para lá seguiremos. Portanto, esse controle vai continuar. É um entrave porque acaba por perder imenso tempo. Um processo que era bastante rápido, agora é muito mais demoroso. E pronto, e pode ser um entrave em termos de conseguir respeitar alguns transitários. Com este controle, vêm as restrições também nas fronteiras de cada país, mês a mês, semana a semana, tem vindo a colocar ou a tirar algumas restrições, portanto isto é tudo muito incerto, cada país sabe como deve combater, neste caso, esta pandemia e qual é que será a melhor maneira para manter o país ainda a operar. Com isto, chegam também riscos de abandono de mercadorias e pagamentos. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, com a pandemia a ter incidência muito grande na economia, isto faz com que algumas empresas possam, na mesma, continuar a querer importar ou exportar mercadoria, mas, no entanto, no destino pode existir algum abandono no sentido em que não têm como liquidar essa mesma mercadoria. Ou então até mesmo em pagamentos, seja antes ou depois da mercadoria já ter sido expedida. Isto é uma preocupação, nós sentimos nos nossos clientes que existe essa preocupação de tentar ter garantias a priori, de tentar proteger as suas mercadorias o máximo, porque efetivamente aquilo que se quer é dar continuidade e não arranjar mais problemas quando se faz uma exportação ou uma importação. Com isto também temos os constrangimentos nos parques de contentores e portos, isto muito mais aliado com a situação que nós estamos a viver com a greve nos portos de Lisboa e Setúbal, que entretanto tivemos informação que vão continuar até dia 10 de agosto e isto acaba por criar muitos constrangimentos, nomeadamente também na ferrovia, porque depois para enviar mercadoria, seja do entroncamento para o Porto de Sines ou para o Porto de Leixões, acaba por estar muito condicionado e isto faz com que os contentores acabem por ficar e depois também não acabam por respeitar os trâmites que as empresas necessitam. Com isto também vem um overstock em diversos setores, portanto, com a economia a atravessar esta pandemia, faz com que efetivamente muitas das encomendas e do forecast que as empresas tinham colocado acabem por ficar um bocadinho em stand-by e isto faz com que muitas das empresas não têm, ou melhor, não sabem muito bem como é que hão de gerir esta situação a nível de mercadorias que têm nos seus armazéns. Efetivamente isto é um repensar, é tentar ser criativo e dar uma volta um bocadinho a isso. Também vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso na apresentação. Com isto também temos menos soluções rápidas de transporte. Com isto que eu quero dizer, tem a ver também com o controle alfandegário, tem a ver com
o facto do transporte aéreo também não estar efetivamente disponível, temos tido bastantes restrições e o preço não é nada atrativo, ou seja, os fretes aéreos estão efetivamente com um valor muito acrescido àquilo que nós estávamos habituados e não se torna atrativo nem mesmo para o transit time que estes possam oferecer. Também existe menor disponibilidade de equipamentos à exportação, muito pela diminuição da importação, como eu estava a dizer neste caso do Far East, que nós importamos imenso, e faz com que efetivamente depois exista uma redução de equipamentos que pode também ser pode ser um entrave, no sentido em que muitas empresas, com isto da pandemia, em que semana a semana existe uma nova diretiva, muitas das empresas portuguesas, o que é que acontece? Hoje é quinta-feira, hoje recebem o ok de uma encomenda do seu cliente para começar a encher, por exemplo, um contentor ou um caminhão amanhã. E isto faz com que efetivamente o processo tenha que acelerar por si só, mas tendo em conta estas dificuldades que estou neste momento a apresentar-vos, efetivamente torna-se um pouco difícil de conseguir dar essa resposta antecipada às empresas. Nós tentamos ao máximo, mas efetivamente existe esse entrave e temos que saber lidar com isto, porque no futuro vai ser um bocadinho assim, vai ser um bocadinho on demand. Temos que estar sempre a acompanhar as empresas nesse sentido e dar resposta para que elas não percam o comboio, digamos assim. Entretanto, alterações imediatas na logística, portanto, aquilo que identifico como o que as empresas já estão a sentir atualmente. Os tenders nos transportes, portanto, as empresas que fazem normalmente aqueles tenders anuais de transportes para logística, neste caso outsourcing, começam a ver que efetivamente os preços acabam por ficar um pouco desatualizados. Isto porquê? Porque dia após dia os armadores ou até mesmo as empresas de transporte e também as companhias aéreas acabam por ter que, face à dificuldade e face a esta economia a meio gás, faz com que efetivamente eles tenham que aumentar um pouco também o valor dos seus fretes, não em todos os casos, mas em alguns destinos, e isto pode efetivamente afetar o que nós chamamos de tenders. Eu já consegui perceber que há muitas empresas que já estão a tentar rever esses valores, porque efetivamente as empresas, neste caso transitários, e os seus parceiros não estão a conseguir dar vazão nesse sentido. Depois também temos aqui um Premium Ocean Freight como solução face à falta de serviço aéreo. O que eu quero dizer com o Premium é muito aqueles serviços ditos diretos, ou seja, sem paragens, sem transbordos. Isto faz com que a mercadoria flua e que vá do ponto A ao ponto B sem qualquer interrupção, e isto acaba por encurtar também o transit time da mercadoria. Isto pode ser bastante interessante para muitas empresas, porque efetivamente, tendo em conta este problema que nós temos a nível aéreo, é uma solução interessante. Muitas vezes, mesmo a nível de preço, não há assim uma grande diferença com outras opções que possamos ter a nível de ofertas com transbordos, portanto, efetivamente pode ser uma boa solução para fazer frente àquilo que estamos a sentir. Outra questão é a dependência da China, portanto, atualmente as empresas têm visto que efetivamente têm que começar a ter um procurement muito mais acelerado e muito mais diversificado. A China não pode ser o único supplier, seja de commodities, seja de outro tipo de mercadorias, mas efetivamente tem que haver aqui um esforço das empresas de entrar muito mais em outros mercados, explorar outras realidades, porque efetivamente existem oportunidades em todo o mundo e nós agora estamos mais ligados do que nunca, portanto a disponibilidade em falar com outras pessoas, em falar com outro tipo de empresas está aí, portanto é agarrar ao máximo e tentar fazer isso uma nova realidade e não simplesmente voltarmos à velha guarda de irmos sempre atrás daquilo que parece o mais cómodo
o que nos convém na altura. Outra questão também é o stock management, portanto, como gerir stocks. Aqui eu acho que o importante é que as empresas comecem a olhar produto a produto, ou seja, mesmo que uma empresa tenha uma vasta linha de produtos, efetivamente, atualmente, pode existir 1, 2 ou 3 tipos que tenham mais saída ou mais procura ou que façam mais falta ao vosso cliente final, e aí é que está efetivamente a vossa oportunidade, ou seja, em vez de estarmos a produzir todo o tipo de produtos, focarmos somente naqueles que achamos que fazem mais falta aos nossos clientes e trabalhar com isso. Devemos também reinventar o nosso abastecimento de produtos, neste caso, em vez de nos centrarmos simplesmente só num armazém, só numa geografia, poderemos também passar a dinamizar um pouco mais. Temos o centro do país que necessita de mais desenvolvimento e efetivamente é uma boa área porque está a meio caminho, neste caso da capital, como também no Porto. Portanto, é começar a diversificar um bocadinho a geografia e tirar proveito de todo o país num todo, e não simplesmente focar, seja em Lisboa ou seja no Porto. Claro que tem vantagens, efetivamente, a proximidade com os portos é uma realidade, mas a longo prazo não sei até que ponto é que pode ser benéfico a empresa manter-se somente nessas duas geografias. Outra realidade que temos visto também é entregas mais rápidas, portanto, as empresas, como eu já tinha mencionado, face a esta meia paragem, têm tido a necessidade de entregar aquilo que têm cada vez mais rápido, dar mais resposta. Querem também investir no forecast, mas atualmente também é muito difícil fazer um forecast. O que eu aconselho, ou aquilo que eu acho que se calhar é mais pertinente, mas mesmo assim, em termos de trabalho, é um pouco difícil planear, que efetivamente seja semanal, seja quinzenal, um forecast mais realista, mais adaptado àquilo que nós estamos a viver no dia a dia e aquilo que os vossos clientes têm de necessidade, e não propriamente em termos mensais, e também não estar, neste caso, comparar o que foi feito no ano anterior, porque estamos a viver tempos realmente atípicos. Faço isto. Outra solução também bastante credível na parte da logística é o outsourcing, portanto, muitos de vocês conhecem os velhos transitários, como eu costumo dizer, mas efetivamente são empresas que nestes tempos podem vos dar efetivamente um bom know-how e uma boa ajuda a nível de como combater e como entregar as vossas mercadorias em segurança para os vossos clientes finais. Isto porque existem várias vantagens, eu menciono apenas algumas, aquelas que eu acho mais relevantes e aquelas também que eu acho que as empresas, neste caso os transitários, têm vindo a fazer, portanto têm-se vindo a reinventar também neste último ano, nestes últimos 2 anos, para que estejam mais perto dos clientes. A otimização de custos logísticos, portanto, isto penso que é do conhecimento de todos. Reduz também os custos fixos da empresa, reduz o tempo de operação de trabalho humano, portanto, isto é as coisas normais, e garante soluções globais, portanto, presença mundial. Isto o que é que eu quero dizer? Quero dizer que, por exemplo, nós, Euroatla, nós fazemos parte de uma rede internacional de agentes, e o que é que isto faz? Isto faz com que, efetivamente, se tiverem, imaginemos, uma mercadoria a enviar para a Argélia ou para o Brasil ou o que seja, nós conseguimos dar-vos apoio door, ou seja, fazer efetivamente uma entrega door-door, ou imaginemos que não querem uma entrega door-door, podemos também disponibilizar-vos esses mesmos contactos para vocês passarem aos vossos clientes ou aos vossos fornecedores. Portanto, ter aqui uma envolvência muito maior e não ser aquela relação estática, e efetivamente darmos aqui uma continuidade de trabalho e ajudar-vos naquilo que for necessário, porque atualmente os contactos são tudo, e quanto mais contactos as empresas tiverem de mais soluções, eu penso que é muito melhor para terem vantagem competitiva.
Também a consultadoria, portanto, cada vez mais os transitários têm vindo a fazer trabalho de consultadoria. Nós, na Euroatlas, tentamos fazer ao máximo, portanto, há muitas empresas que vêm ter connosco simplesmente com dúvidas e não é por isso que nós não vamos deixar de dar resposta, damos resposta e queremos que, efetivamente, que as pessoas estejam informadas com todas as soluções que possam ter. Somos um agente a proximidade e gostamos também de gestão, portanto, a gestão feita pelas necessidades do cliente. Isto é o que também tem-se vindo a fazer neste campo de negócio, ou seja, não ir tanto, ou seja, acompanhar o cliente naquilo que precisa. Portanto, se houver alguma dúvida ou se for necessário uma baixa de valores, ou se for necessário uma ajuda em termos de armazenagem ou algum contacto, etc., nós efetivamente tentamos ao máximo dar resposta ao cliente para que isso consiga ser feito. Outra vantagem também é o procurement, portanto, nós aqui estamos sempre à cata, digamos assim, de quais os melhores valores, quais as melhores condições, qual o melhor transit time, tudo isso para ajudar o cliente, neste caso, a chegar a bom porto. Agora, o que é que irá mudar ou quais os pontos que podem vir a mudar, portanto, a partir de agora até então? Isto são alguns pontos que eu identifiquei. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem questão, estão à vontade. Green Logistics, isto cada vez começa a ser uma realidade, portanto, a preocupação com o meio ambiente tem vindo, ou melhor, está cada vez mais em voga e é uma preocupação que as empresas têm vindo a demonstrar, seja a nível de transporte, seja a nível até mesmo como trabalham. Portanto, o digital veio demonstrar um pouco isso, a diminuição do uso de papel, que efetivamente as empresas têm vindo a fazer um esforço para implementar isso. E, claro, também existem soluções a nível de transportes, nomeadamente recorrer ao transporte intermodal e multimodal, ou seja, utilizar vários tipos de transporte para o envio de mercadorias de A a Z, priorizar transporte ferroviário e marítimo, como todos sabem, a nível de CO2, emissões de CO2 são muito menores do que o serviço rodoviário. E só aqui um parênteses, a nível de transporte ferroviário, Portugal agora anunciou esta semana que efetivamente tem um projeto de ferrovia 2020, portanto vão começar a desenvolver a nossa ferrovia e isso vai alimentar os portos e vai fazer com que efetivamente consigamos ter mais dinamismo a nível nacional. Utilizar o sistema de controle de tráfego que pode diminuir o congestionamento urbano, portanto isto é mais para transporte nacional e não tanto internacional, mas efetivamente as empresas agora de parcels e de entregas door-to-door acabam por ter este tipo de sistemas, portanto tentar controlar muito bem onde é que os seus carros andam e tentar diminuir efetivamente este congestionamento urbano, otimizando as rotas e fazendo também entregas, seja em grupagens, seja em just-in-time. Portanto, quanto menos tempo e mais aproveitado tem o carro, melhor para o ambiente será. Claro, com isto também priorizar transportes elétricos ou mais recentes, como costumam dizer, estabelecer parcerias de distribuição comum, portanto, quanto mais nós conseguirmos juntar o máximo de mercadorias possível num só carro, num só caminhão ou o que seja, efetivamente iremos poluir menos. Diminuir emissões de CO2 e conhecer também a nossa pegada ecológica. Existem agora várias apps e também alguns sistemas informáticos que nos ajudam a conhecer a nossa pegada ecológica. Nós na Euroatlas temos uma, se quiserem nós podemos disponibilizar-vos para efetivamente vocês conseguirem fazer esse cálculo e perceberem como é que estão as vossas emissões de CO2 a nível daquilo que vocês fazem e daquilo que praticam.
E depois, claro, explorar também um pouco melhor o nosso território marítimo. Nós temos um território vasto e estamos muito limitados na nossa exploração, naquilo que nós podemos fazer, tirar proveito disso, porque efetivamente é uma mais-valia para Portugal e também para as exportações e importações que nós temos todos os dias. Depois, o que é que nós temos aqui como pontos portanto, que podem vir a surgir, ou seja, ou que já estão a surgir. Isto são apenas alguns pontos de reflexão. Não quer dizer que vão existir, efetivamente, porque está tudo muito mutável, está tudo a alterar hora após hora, mas efetivamente são pontos que têm algum sentido e que efetivamente penso que possam vir a ser uma nova realidade. Portanto, a visibilidade das operações em tempo real, isto já é uma realidade, e, portanto, tudo aquilo que nós temos como tracking number e depois fazer o rastreio das encomendas em tempo real, isso já é uma realidade, não para todas as empresas, mas eu acredito que efetivamente vamos começar a ter isso como uma necessidade, seja para o cliente, como também para quem trabalha na área. A logística capacitada em end-to-end, portanto, fazer todo o acompanhamento, seja door-to-door, seja do desalfandegamento, de caminhonagem, de frete, tudo o que seja, portanto, tudo o que seja relacionado para que a mercadoria chegue ao cliente sem qualquer tipo de problemas, isso também vai começar a ser uma nova realidade. Cada vez mais as empresas têm vindo a apostar nisso, para também terem controle, seja para ter controle das suas próprias encomendas e seguir efetivamente onde é que ela anda, seja por benefícios em termos negociais, isso depois também depende um bocadinho da geografia, seja na origem ou no destino da mercadoria. Aumentar a flexibilidade de soluções, portanto, temos que nos reinventar, temos que perceber efetivamente quais é que são as necessidades, o que é que necessita de ser feito. Não podemos continuar com aquela visão que Portugal tem um pouco da logística de é assim porque é assim. Não é assim porque é assim, temos que começar a perceber o que é que efetivamente as empresas procuram, o que é que nós precisamos de fazer. Vai dar mais luta, mas efetivamente no final é isso que acho que também se procura. Portanto, dinamismo e flexibilidade, proatividade, começarmos a ser diferentes e não sermos todos iguais. Isso também acaba por ser uma vantagem competitiva. Ampliar a rede de representantes nas diversas geografias. Isto vale o que vale, digamos assim, isto tem a ver com parcerias, ou também se tiverem, neste caso, uma empresa que justifique isso, existem sempre agentes também locais que podem vos ajudar com essa presença em geografias que possam ser do interesse. Dispor de fretes online, isto já é uma realidade em Portugal, já existem várias empresas que o fazem, muito mais a nível de armadores e também de companhias aéreas, mas eu acredito que estamos a começar a ir para o sentido que os transitários, portanto os vossos parceiros logísticos, também comecem a fazê-lo, porque começa a ver que existe esta questão do cliente estar sempre a pedir alguma cotação, seja para coisas spot, seja para até mesmo concursos. Se calhar dispor de fretes online não seria uma má ideia e seria aqui um ponto muito interessante que nós poderíamos eventualmente dar no futuro. Não sei, ainda não questionei muito os clientes o que é que acham disso, mas acredito que pode ser pode ser algo interessante para as empresas e dá muito mais proatividade e perdem também menos tempo em ir buscar valores, assim basta um clique e já está lá. Também na logística começa-se agora também a tentar garantir a comunicação com os clientes em omnichannel, portanto tentar ter apenas um canal ou um canal que seja disponível para os clientes. Isto tanto pode ser a nível de chat, pode ser a nível de redes sociais, pode ser a nível de e-mail, mas tentar efetivamente pôr uma comunicação coesa e de fácil entendimento para o cliente.
O last mile como solução mais viável para o e-commerce, portanto o e-commerce teve um crescimento brutal durante estes meses e pelo menos os estudiosos dizem que vai ser uma realidade para continuar. E efetivamente aqui o mais interessante é o last mile, ou seja, se tiver uma companhia, se eu tiver uma empresa que efetivamente tem um grande tráfego de e-commerce, por exemplo, para a Alemanha, mas dentro da Alemanha tenho vários clientes dentro do país, é muito mais interessante eu ter um parceiro que tenha um armazém estratégico e enviar efetivamente as mercadorias para aí, para esse hub, é o que nós chamamos agora de hub, e depois então fazer-se a distribuição pelo país, pelos diversos clientes que eu posso ter. Este é mais vantajoso em termos de, pode ser também em termos de valores, em termos de também condicionar toda a mercadoria que possamos ter e evita aquela questão de caso a caso, portanto, ir ver caso a caso. Isto tem sido uma solução cada vez mais procurada pelas empresas, sejam grandes, sejam pequenas, sejam médias empresas, efetivamente é uma realidade e existem agora boas plataformas portuguesas onde efetivamente dão essa solução de fazerem esse agrupamento, usarem o seu hub e fazerem a distribuição das mercadorias, não sendo até mesmo das mesmas empresas. Portanto, pode ser algo interessante. Uma vez mais o procurement, isto também para, pronto, como eu tinha falado, a dependência da China. O customer experience acaba por ser o pilar do negócio, portanto, cada vez mais nós olhamos para os negócios na ótica do cliente, o que é que o cliente quer, o que ele precisa, eu como cliente, o que é que eu quero ver, que acesso é que eu quero, que tipo de acesso é que eu quero, ou seja, de informação, de comunicação, o que é que eu pretendo enquanto cliente. Portanto, cada vez mais dar ao cliente aquilo que ele precisa, mimá-lo um pouco, de certa maneira. Isto é mesmo uma realidade já implementada e temos que dar cada vez mais seguimento a isso. O marketing e informação, portanto, informação nunca é demais, devemos partilhar informação, seja através de newsletters, seja de publicações, efetivamente as pessoas, estando cada vez mais informadas, acabam por também ter mais interesse em descobrir mais sobre isso e também até mesmo sobre as empresas. Portanto, todas as empresas atualmente vivem muito o digital, até porque reuniões presenciais acabam por desapareceram do mapa, digamos assim, e nós não sabemos até quando é que esta situação vai continuar. Portanto, efetivamente, se nós conseguirmos partilhar o máximo de informação sobre o nosso produto, sobre a nossa marca, neste caso no digital, portanto, seja na internet, efetivamente vamos ter retorno, porque isso vai suscitar interesse, vai suscitar também alguma curiosidade e nós podemos depois jogar também com isso e com o marketing e dinamizar um pouco mais. Isso efetivamente as empresas têm vindo a apostar nisso e eu acho que é uma aposta que deve-se ter para o futuro. Outra realidade é o trabalho remoto. Pronto, não sei se todos os participantes estão em casa, eu estou e vai ser uma realidade, ainda não sabemos bem até quando ou se irá continuar. Mais pontos, fidelidade, o cliente procura parceiros fixos. O que eu quero dizer com isso não é efetivamente, ou seja, isto não é simplesmente ter um parceiro e ficar com esse parceiro, não, até porque eu não sou apologista disso. Eu acredito que devemos ter pelo menos a regra dos 3, portanto, ter pelo menos 3 fornecedores que nos possam garantir soluções, pelo menos. Agora, efetivamente, o cliente procura cada vez mais fidelidade, ou seja, uma relação de confiança com o parceiro que tem, cada vez mais, muito porque a economia está sensível, portanto, não há espaço para cometer erros e por isso mesmo as empresas querem efetivamente parceiros em quem possam confiar e onde efetivamente tudo possa correr bem para depois então começarmos a dar continuidade a esta economia e fazê-la crescer cada vez mais. Automatização e robotização de armazéns, isto tem vindo a ser implementado, seja em outsourcing, seja também em armazéns específicos das empresas,
e vai. Ainda não é uma realidade bruta, mas efetivamente é algo que vai começar a ser uma realidade para todos nós. Desenvolvimento de apps, cada vez mais nós utilizamos o telemóvel para tudo, principalmente agora nestes tempos, tem sido o nosso melhor amigo, de alguma maneira, é o dispositivo que nos põe em contacto com toda a gente, seja com a família, com amigos, com clientes, com parceiros, portanto, com colegas também. Portanto, cada vez mais o desenvolvimento de apps acaba por ser uma realidade. Porque eu não sei se já tiveram este caso, mas muitas das vezes eu ando na rua e quero, seja preços, seja saber um bocadinho mais sobre uma empresa, etc. E é muito mais fácil abrir uma app e simplesmente investigar um bocadinho aquilo que eu quero do que propriamente ir a um site, até porque muitas vezes o site não acompanha a rapidez do meu pensamento ou aquilo que eu quero. Portanto, as apps efetivamente começam a ser uma realidade e há muitas empresas de vários setores, até mesmo logísticos, que têm vindo a apostar nisso. E pronto, não digo que seja algo atual ou que seja algo que vai começar a ter um impacto nos próximos 2 anos, mas efetivamente a médio prazo vai começar a ser uma realidade. Igualmente, o blockchain que basicamente é não mais não menos do que um sistema em que nos coloca todos em rede. Portanto, partilha de informação o mais rápido possível, de forma credível, de forma confidencial, sem duplicar documentos, sem duplicar informação. Efetivamente, o blockchain é algo ainda novo. Algumas empresas já começam a utilizar. Por exemplo, o armador com quem nós trabalhamos, portanto, que a Euroatla agencia a Cosco, efetivamente eles já trabalham com o sistema de blockchain, portanto, por todos os departamentos e todas as geografias em contacto, porque isto efetivamente ajuda na comunicação e a fluir toda a informação necessária para no tempo real termos acesso à informação e não estarmos dependentes, seja de horários, seja daquilo que for. Portanto, é uma realidade também que nos próximos anos acredito que vamos começar a ouvir mais. O CRM e as redes, neste caso redes sociais, são plataformas e são ferramentas que já são uma realidade, mas que efetivamente vamos começar a utilizar mais. As redes sociais, por aquilo que já disse, portanto, a nível do digital, cada vez mais estamos mais digital e o trabalho de casa permite que efetivamente passemos mais tempo nas redes a investigar aquilo que se passa e a obter cada vez mais e mais informação. Portanto, efetivamente, isso vai ser uma realidade. O CRM já é algo utilizado pelas empresas, portanto, isto simplesmente é um controle sobre aquilo que é o nosso data, é a nossa data, não é? Portanto, é os nossos dados, tudo aquilo que faz o valor da empresa em termos de informação. E cada vez mais vai ser importante guardar esse tipo de informação e explorá-la também, de certa maneira. Explorá-la para conhecer, neste caso, os hábitos do cliente. Cada vez mais devemos saber os hábitos dos clientes e já meio que saber aquilo que eles querem ou aquilo que procuram. Efetivamente, já muitas empresas fazem isso, já utilizam muito isso. Vocês também todos devem receber, por exemplo, em casa aqueles vouchers de descontos do Continente, por exemplo. Isso, efetivamente, esse trabalho é feito através de CRM e através também de dados sobre o cliente, aquilo que o cliente costuma efetivamente comprar e ter todos os meses, até porque não são iguais para todas as pessoas, portanto, efetivamente eles usam isso e isso acaba por criar um sentido de, ok, esta marca conhece-me, portanto, isso pode ser bastante interessante para o futuro, para explorar em outras áreas a não ser o retalho. Portanto, no retalho faz efetivamente sentido, mas noutras áreas também pode ser efetivamente interessante começarmos a ter este tipo de abordagem de personificar o nosso atendimento, neste caso ao cliente. 24/7, portanto 24/7, basicamente garantir resposta a qualquer hora e lugar, portanto com isto do Covid estamos mais ligados do que nunca, estamos em contacto
com todas as geografias do mundo e existe sempre um entrave que é o horário. E cada vez mais vai ser uma realidade de estarmos efetivamente todos os dias conectados e todos os dias disponível. Não em todas as áreas, efetivamente, em todas as áreas isto não faz sentido, mas em algumas áreas pode ser uma realidade para o futuro. Digital sim, mas manter comunicação backup, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que, ok, para o digital, estamos no digital, devemos manter, mas não devemos esquecer o contacto humano. Principalmente nós portugueses que precisamos do contacto humano e queremos sempre estar sempre com o nosso cliente e falar e abordar e conhecer, perceber o que é que se passa, se está tudo bem, se não. Portanto, eu acredito que o digital efetivamente é uma boa plataforma, no entanto, não nos podemos esquecer do mimar e do ligar, talvez, às vezes, olha, está tudo bem, isto efetivamente faz diferença e as pessoas sentem-se também um bocadinho mais acarinhadas, digamos assim. Portanto, acredito que devemos ter estas duas abordagens, seja na logística, seja em o campo que for de negócio. O aumento do preço da carga aérea, portanto, isto possivelmente vai continuar, ainda não sabemos muito bem como é que vai ser o futuro. É uma incógnita, porque com a diminuição de tráfego aéreo a nível de passageiros, isto faz também com que exista uma diminuição de disponibilidade de espaço aéreo, neste caso em aviões, e portanto logo aqui existe um aumento de valores. Não sabemos qual é que vai ser a estratégia para o futuro. A IATA tem vindo a dizer que estão a estudar novas soluções, seja muito a nível de spot, portanto a compra spot, estar sempre a rolar a nível de espaço, como já se faz um bocadinho com a carga marítima, mas ainda não sabemos, portanto é uma incógnita, ainda não temos informação sobre isso. A carga marítima acaba por ser, neste caso, uma solução viável e cada vez mais a otimização de rotas, como eu tinha dito, portanto tudo aquilo que seja tráfego sem transbordo existe e, portanto, começa a ser também uma realidade. E depois os transitários como consultores logísticos, como também já tinha referido no PowerPoint anterior. Portanto, aqui agora para finalizar, queria-vos dar um bocadinho, pronto, como é que nós estamos a nível do comércio internacional. Como nós sabemos, existe e existiu e possivelmente irá continuar nos próximos 2 anos, portanto esta decadência a nível do comércio internacional, ainda não sabemos muito bem como é que vai ser a curva ou que impacto é que vai ter no final, mas podemos realçar que efetivamente as políticas vão se tornar possivelmente mais protecionistas, como nós já podemos ver também um bocadinho em Portugal. Temos visto uma promoção imensa sobre Portugal, principalmente no turismo, visite Portugal, ou até mesmo a nível de consumo dos produtos portugueses. Existe muito essa necessidade e isto tem sido uma realidade em vários países. Isto é bom no sentido em que ficamos mais perto daquilo que é nosso e do que é nacional e ajudar efetivamente o país a crescer num só. Mas acaba por ser mau no sentido internacional, porque se todos os países começarem com esta abordagem, que é o que vai acontecer, temos também aqui pronto, uma paragem ou um retrocesso a nível do comércio internacional e toda a dinâmica que estava a existir. À parte disto, o impacto no turismo internacional, como já estamos a ressentir e como vai continuar, não sabemos como é que vai ser este verão, mas efetivamente vai ser um verão diferente. Também não sabemos se vai existir uma segunda vaga ou não, portanto é estarmos alerta e tentar perceber um bocadinho as recomendações e tudo aquilo que está a acontecer, mas efetivamente o impacto do turismo é notável e já teve e já está a ter repercussões. O têxtil e o calçado, efetivamente, são mercados que foram brutalmente arrasados e neste momento têm problemas a nível de estoques, porque dependem muito, mais de 70%
daquilo que é produzido em Portugal é exportado. Portanto, com esta paragem e com este retrocesso do comércio internacional, o que vai fazer é que estas duas áreas muito possivelmente vão ter que começar a olhar para o mercado doméstico. Portanto, vão ter que olhar para Portugal como um bom parceiro neste caso, de exposição dos seus produtos. Pode não ser a solução mais atrativa, mas efetivamente é uma solução e acredito que atualmente as empresas aquilo que procuram é uma solução e não propriamente mudar ou deixar de parte tudo aquilo que já foi produzido. 2020, 2022 acredita-se numa recessão de 36% de exportações, portanto, como podem imaginar, este número é gigante e efetivamente afeta todas as áreas, não existe uma área de exceção. Houve alguém que perguntou no questionário sobre a logística, se a logística efetivamente estava a ter um impacto positivo como o e-commerce estava a ter. Isto é assim, em termos globais, não. Agora, se formos a olhar possivelmente para a logística portanto, de entregas ao domicílio, aí sim, existiu efetivamente um aumento significativo, muito também avalancado com a questão do e-commerce e do crescimento das compras online. Mas efetivamente, em termos internacionais, não existiu aqui um up da logística internacional. Esta questão também vai mudar também um pouco, este comércio internacional vai mudar também os nossos hábitos de consumo. Vamos ter também alterações de tarifas aduaneiras entre os Estados Unidos e a União Europeia. Ainda não sabemos o quê, mas esta semana foi anunciado que efetivamente podem vir aqui a existir novas taxas a serem formalizadas, portanto ainda não temos indicação. Estamos a esperar agora as novas informações sobre este tema. E depois também o repensar da Europa pós-Brexit e também pós-Covid. Portanto, aqui, como é do conhecimento e como também eu acredito que todas as empresas que exportem para o mercado do Reino Unido acabam por ter este tipo de questões, que basicamente é como é que será, ou seja, o que é que irá sair daqui, como é que Portugal exporta imenso, importa também imenso do Reino Unido, portanto, como é que nós vamos conseguir manter esta dinâmica entre estes dois mercados, que tipo de formalidades aduaneiras vão ser necessárias, se é que vão ser necessárias, portanto, tudo isto está muito incerto, efetivamente são tempos um pouco estressantes nesse sentido, porque nós queremos trabalhar, queremos ter um planeamento e efetivamente é muito difícil, mas pronto, vamos tentando semana após semana, tentando dar resposta a isto e tentando também ajudar-vos, portanto, a vocês, aos nossos clientes, informar o máximo que nós conseguimos e também ajudar-vos para que efetivamente tenham soluções e não sintam um impacto assim tão grande. E pronto, foi esta a minha exposição. Não sei se têm questões, se tiverem, estão à vontade. Estou aqui para responder. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Eu aguardo se calhar um bocadinho para as vossas questões. Não foram feitas nenhumas no chat. Só queria recordar-vos que para fazer alguma questão deverão colocar som. Eu também posso fazê-lo daqui, mas penso que poderão fazê-lo do vosso lado. Caso não haja questões, eu gostava de fazer uma questão, não propriamente à Sara, mas a quem está a assistir, um bocadinho para provocar o debate nestes 7 minutos que nos restam. Eu gostava de iniciar o debate perguntando se a vossa empresa ou as vossas empresas parceiras consideram ou planeiam considerar
rever planeamento de estoques, reavaliar a localização dos vossos fornecedores ou eventualmente delegar mais competências a operadores logísticos ou transitários. Isto porque nós ouvimos estas tendências do ponto de vista global e lemos muito sobre estas tendências, mas gostávamos de saber se existe alguma realidade próxima nestas situações. Está tudo esclarecido. Olá, bom dia. Eu não queria deixar a Sara e a Ana assim neste silêncio, como se fôssemos só umas coisas pretas, com sacos na cabeça. Eu não trabalho diretamente na logística, sou afetada porque eu trabalho no mercado internacional, faço a gestão da nossa rede de distribuidores na Europa e acabo por ter ligação a este assunto. E que me interessa, obviamente, perceber para que lado é que vai, porque de facto nas últimas semanas tem sido extremamente complicado esta gestão. Às vezes as entregas estão surpreendentemente rápidas na Europa, outras vezes é uma série de confusões para conseguir chegar, pôr qualquer coisa, por exemplo, em França. Tivemos imensos problemas para pôr uma carga também em Marrocos, foram semanas e semanas de sufoco, mas na realidade tudo isto é muito novo e assim, a percepção que eu tenho na empresa onde trabalho, que é MPG Mobiliário de Escritório, em Odivelas, é que ainda estamos todos a apalpar terreno e não sabemos muito bem para que lado é que as coisas vão cair de facto, e estamos a gerir situação a situação o melhor que podemos e o melhor que conseguimos. As conclusões que tenho aqui, esta síntese que a Sara fez, está muito bem feita, apanha aqui uma série de questões que todos nos apercebemos, eu ainda não tinha visto sistematizadas, terão necessariamente impacto na forma por exemplo, da MPG trabalhar com os seus fornecedores. Há muitas coisas que passarão a ser relevantes, mas estamos todos a palpar terreno, basicamente é isto, e deve ser por isso que também que não há assim tantas perguntas, não é? Estamos muito curiosos para ver o que é o dia da manhã, mas enfim, é isto. Mas de qualquer forma eu agradeço imenso o trabalho e a apresentação, que estão bem feitas. E é isso. Obrigada. Maria, muito obrigada. Eu acho que eu concordo consigo, sabe? Eu acho que nós estamos todos também, muitas vezes sem palavras, porque ouvimos as coisas, mas ainda não temos grande oportunidade de concretizar e estamos numa situação até em muitas regras, em muitas situações de tentativa e erro, não é? Yeah. De qualquer modo, não havendo mais questões, eu só queria mesmo deixar aqui uma nota final. Estes são tempos desafiantes, mas o que é certo é que nós na nossa atividade, não raras vezes, passamos tempos desafiantes e sabemos responder a eles. Uma das coisas que temos feito, como fazemos sempre, é ler muito e estar muito alertas. Temos conseguido identificar várias pequenas soluções para ajudar os nossos parceiros e clientes a ultrapassar algumas dificuldades. Desde plataformas disponíveis que são pouco publicitadas a nível do que é o tráfego em fronteiras, situações que a Sara já mencionou a nível de pegada de CO2 que desenvolvemos nós. Através da parceria com a nossa rede de agentes internacional, temos acesso a muita informação on-site que muitas vezes está vedada a nível local. Portanto, aqui a minha mensagem é de que disponham. E nós não nos disponibilizamos só aos nossos clientes, disponibilizamos na generalidade ao que é o mercado do comércio internacional para esclarecer e para ajudar com base naquilo que nós sabemos e naquilo que conseguimos aceder. Sim, senhora. Muito obrigada da minha parte. Obrigada a todos. Têm também já têm os meus contactos, portanto, qualquer dúvida que tenham, disponham, sem medos. Ok. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Tenham um bom dia. Por favor, dia. respondam ao nosso inquérito e vamos enviar o material. Ok. Obrigadíssima. Um bom dia. Bom Tchau, dia. bom dia. Deus. Bom dia.